BB Seguros, BBSE3, uma alta de mais de 98% nos últimos 12 meses. Todo mundo falando sobre esse case de investimento, o que está acontecendo com o preço das ações da BB Seguros. Nesse conteúdo vamos falar um pouquinho aqui o que está acontecendo, qual é a expectativa do mercado para com a empresa, o seu resultado do quarto trimestre de 2022 que será anunciado e também qual será os dividendos, qual o valor que será pago. Vamos fazer aqui uma projeção e verificar o que está acontecendo, por que o preço das ações não para de subir e se é hora de você vender ou manter posição, ou aquele que quer entrar, se é o momento de fazer o aporte ou não. Assista o vídeo até o final e se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre a estratégia buy hold. Também deixe o seu like e compartilhe o vídeo que ajuda bastante. Olha o gráfico aqui da BBSE3, uma alta de aproximadamente 100%, 98% de alta nos últimos 12 meses. Se compararmos aqui com a inflação, o IPCA no período, 5,8%. Então, bateu aqui a inflação de longe, um ótimo desempenho. E desde o IPO da BB Seguros, que ocorreu lá em meados de 2013 até os dias atuais, um aumento aqui de 325% desde o seu IPO. Se comparar aqui com a inflação no período, usei a calculadora do IPCA, teve aqui um percentual no intervalo de 70%. Então 325% de alta comparado aí à inflação, teve um ótimo retorno para o investidor no longo prazo. E o que está acontecendo com o preço das ações? Porque há uma forte expectativa em relação às ações. Muitas notícias. BB Seguridade, BBSE3, sinistros e curvas de juros impulsionam melhor terceiro trimestre da história. Então a gente vê aqui que a taxa Selic ela interfere diretamente no resultado financeiro da empresa, aumenta o seu lucro líquido, é o que a gente vai falar aqui, e vamos aproveitar e utilizar aqui de uma frase de Warren Buffett, que fala o seguinte: os negócios de seguros têm a particularidade de receber na frente e nem sempre pagar depois. Então quer dizer o seguinte, quer dizer que o setor de seguros, as empresas que atuam nesse setor, recebem o capital, recebem o dinheiro dos seus clientes antes e nem sempre é necessário devolver esse dinheiro, pagar um sinistro, somente quando ele vem ocorrer. E esse dinheiro que entra antes no caixa, esse fluxo de caixa anterior, ele é utilizado aí como investimento em renda fixa. Se a gente tem uma taxa Selic alta, a gente rentabiliza esse dinheiro, por isso que impulsiona os resultados das empresas de seguros. E consequentemente no caso da BBSE3, como estamos com a taxa Selic a 13,75% e temos expectativas que essa taxa Selic permaneça em altos patamares para os próximos meses, então os resultados não só do quarto trimestre de 2022, como os trimestres de 2023 daqui para frente, terão aí um resultado para cima, puxando os dividendos, o lucro da empresa vai aumentar, vai ter uma geração de caixa e os investidores ficam empolgados. Por isso que a gente vê aquela alta puxando bastante e tendo aí alta expectativa em relação à empresa. Depois dessa alta, se a gente olhar para o dividend yield da empresa, né, quando aumenta o preço da ação, considerando só o último dividendo pago, o dividend yield desce, olha aqui, ó, só de 5%. Então, a época que estou gravando esse vídeo, o preço da cotação aqui da BB Seguridade em R$ 38,00 traz um yield de 5%. Mas a expectativa é que os dividendos aumentem, tudo bem? Mas veja como o mercado ele antecipa o resultado. Vamos aguardar, é claro, esse resultado do quarto trimestre, quais serão os dividendos também, mas a gente pode aqui ter uma previsão, né, meio que uma projeção de um bom resultado para o quarto trimestre. Olha só os dividendos pagos da empresa nos últimos anos, de 2013 para cá, quando teve seu IPO. Então, uma empresa aí que paga dividendos de forma recorrente. Então, isso no histórico. Uma empresa que tem uma forte política de dividendos. Lembrando que esse vídeo, pessoal, não é uma recomendação de compra. É importante aqui pensar no case de investimento,
ter o pensamento de sócio, e foi o que a gente fez aqui na carteira holder do canal. Manteve a posição, eu tenho na minha carteira pessoal, tenho aqui na carteira do canal. Vi muitos canais aí do YouTube falando da troca de posição de BBSE por Banco do Brasil. Eu não gosto de girar carteira, pode ser que tenha até um racional por trás dessa troca, mas é melhor aguardar. Foi o que eu fiz na carteira do canal, mantive a carteira, mantive a posição e não sou influenciado por dica nenhuma e nem por notícia. É manter e o ganho está na espera. Tudo bem? Os dividendos da BBSE, agora a gente vai aprofundar nesse caso aqui dos dividendos, ele é pago de forma semestral. Se eu olhar para o histórico de pagamentos, eu peguei aqui esse extrato dos pagamentos lá no site de RI da BB Seguridade. Então, tem uma empresa na sua carteira, entra no site de RI e verifique lá quais são as características, como funciona o case de investimento das suas posições. Então, olhando aqui para o histórico, a gente vê que a empresa paga 2 vezes ao ano. Então, aqui, ó, em 2020 2 vezes, em 2021 também. Em 2019 também teve 2 vezes, só teve uma redução de capital que veio para o acionista também. Em 2018 teve aqui 2 vezes mais um dividendo extraordinário. Então pagou no mínimo 2 vezes ao ano. Então dividendos semestrais vinculados ao fechamento do semestre. Então está fechando o semestre agora de 2022, o segundo semestre, e a gente espera o pagamento. Os dividendos do primeiro semestre de 2022 foram pagos R$ 1,96 do primeiro semestre. Agora, do segundo semestre, a gente aguarda e vamos fazer aqui uma projeção. Será anunciado agora em fevereiro, tudo bem? Está aqui o resultado do terceiro trimestre, não saiu ainda do quarto trimestre, é a época que estou gravando esse vídeo, a expectativa é em 9 de fevereiro que seja anunciado, mas a gente tem aqui um resultado recorde do lucro líquido. Foi o maior lucro líquido trimestral da empresa. Então a empresa bateu o recorde, isso principalmente impulsionado pelo resultado financeiro. Taxa de juros altas, traz aí aquele capital que está em caixa, como eu disse, ele é rentabilizado e traz aí o aumento dos resultados da empresa, tudo bem? Isso tende a acontecer também no quarto trimestre e no primeiro trimestre de 2023 daqui para frente. Por isso, a alta no preço das ações. Qual que é a expectativa de proventos? A empresa pagou no primeiro trimestre de 2022, aquele dividendo de R$ 1,96, foi 80% de payout. Então, do seu lucro, ela pagou 80% e veio aquele dividendo. E qual que é a expectativa agora para a empresa no terceiro trimestre e quarto trimestre de 2022, que serão pagos agora em fevereiro? É que ela pague 100% de payout. Pode ser que ela pague 80%, 90% ou 100% de payout, mas a expectativa é que a empresa ela tem capacidade, pelo seu caixa, que ela tem uma capacidade de pagar até 100% dos lucros. É o que a gente vai fazer na projeção. Considerando que o lucro da empresa no terceiro trimestre foi de 1,4 bilhões, vamos puxar aqui uma projeção do quarto trimestre, uma vez que não temos ainda. Faço aqui uma projeção até que meio conservadora de 1,6 bilhões. Então no semestre seria um lucro líquido de 3 bilhões. Então entregando esses 3 bilhões em proventos, com 80% de payout, a empresa pagaria 2,4 bilhões em dividendos. Com 100%, pagaria os próprios 3 bilhões em proventos, 100% do lucro em dividendos. Então, quanto que seria o valor de dividendo a ser recebido agora em fevereiro? Tem uma projeção aqui, no caso de 80% do payout, 2,4 bilhões, dividido por 2 bilhões de ações, é o que a empresa tem de ações em circulação, daria R$ 1,20 por ação. Um dividend yield, considerando o preço da ação atual, de 3,2%. Já o payout em 100%, aqueles 3 bilhões pagos, dividido por 2 bilhões de ações, daria R$ 1,50 por ação. Um dividend yield de 4%. Então, julgo aqui que a empresa ela vai ficar nesses patamares, pode ser um pouco mais que isso, a gente pode ser surpreendido positivamente com um lucro líquido bem maior pela empresa, trazendo aí maior lucro líquido e, consequentemente, maiores proventos. Vamos aguardar. Então é importante agora e a gente vê a importância daquele investidor que manteve as suas posições.
ele não ficou girando a carteira, não caiu na dica do youtuber, né? Não foi ali fazendo alteração de portfólio sem pensar. Na verdade não, ele manteve as suas posições e ele sabe muitas vezes que o ganho não está na compra e venda da ação. Então, para mim, não tem nada que vender. Vai vender para investir onde, né? Uma ótima empresa que está rentabilizando com taxa de juros altas. Então, se a economia for mal e a taxa de juros ficar elevada, a empresa é beneficiada diretamente. Então, ela traz uma diversificação, inclusive, para o portfólio. E, como eu disse aqui, e eu pego aquela frase lá de Charlie Munger, que o ganho está na espera e não está em comprar, em vender. Em comprar ou vender, e sim em manter as posições. O investidor que quer entrar, se não tem posição ainda, ele pode ir comprando aos poucos. Então ele quer montar uma posição, ele não precisa montar numa vez só. Ele pode ir montando, porque a gente não sabe para onde vai o preço da cotação. Lembrando que esse vídeo não é recomendação, estamos só estudando o case de investimento. No final aqui quero dar um recado, eu tenho um serviço de assessoria e consultoria para a montagem de carteiras de investimentos, para atender aos seus objetivos financeiros. Investir de uma forma tranquila, com uma carteira estruturada, eu te ajudo a montar esse portfólio, uma carteira, uma planilha inclusive para rebalancear o seu portfólio e você daqui para frente poder investir com segurança. Para entrar em contato, o link está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado no topo. Não esqueça de deixar o seu like, eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!